Lula genocida. Precisamos falar sobre a vacina da dengue. Gente, isso está dando um maior bafafá nas redes sociais e o que é preocupante. A gente está falando aqui de um caso de saúde pública que a população brasileira talvez não leve tão a sério quanto deveria levar. Você sabia que o Brasil lidera o número de casos de dengue no mundo com folga? Metade dos mortos por dengue no mundo são brasileiros. A gente teve no ano passado, em 2023, um recorde da doença, um recorde trágico, tanto de pessoas infectadas quanto de pessoas mortas. Segundo o que explicam os infectologistas, essa doença, como toda doença transmitida por mosquitos, ela acaba sendo cíclica. Ela tem um ciclo da natureza também. Em que parte do ciclo que a gente está? No ciclo da explosão. Este ano de 2024 promete ter uma epidemia com toda a força. Eu vou trazer aqui para vocês alguns números. Segundo a OMS, no primeiro semestre de 2023, houve no mundo 2.162.214 casos de dengue, sendo que 974 pessoas morreram. No ano de 2022, o total do ano no mundo tinha sido 2.803.096 casos de dengue na região das Américas. Sabe quanto no Brasil? 2.383.001. E aí há diversas explicações, fenômenos da natureza do tipo El Niño acabam afetando, chuva afeta, tudo afeta, porque a gente está falando de uma doença que depende das condições de reprodução do mosquito. O que foi feito? Primeira coisa, o que a gente já conhece da história da prevenção, que é você capacitar os técnicos e monitorar. Então, foram investidos pelo Ministério da Saúde para esse ano 256 milhões de reais para capacitar técnicos, e também se criou aqui a Sala Nacional de Arbovirose. Arbovirose é doença transmitida por mosquito. É um espaço que vai monitorar em tempo real os locais com maior incidência de dengue, zika e chikungunya para tentar preparar o Brasil para uma reação. E qual é a coisa que tem de diferente aí? É a vacina. Não existia vacina da dengue até o ano passado. Agora existe. A gente é o país com o maior número de casos no mundo. A gente é o país com o maior número de mortos por dengue no mundo. Metade morrendo aqui no Brasil. E surge a vacina. Como recordar é viver, a questão vacina virou um debate muito quente durante o período da Covid. E ela virou um debate politizado, que infelizmente é algo que está se repetindo agora. Este debate teve aí a participação do presidente Lula depois no seu mandato como o grande fiador das vacinas. Eu não sei se vocês lembram desses dois grandes momentos em que o presidente Lula foi vacinado por Geraldo Alckmin e o outro em que ele pede a criminalização de fake news sobre vacina. Recordar é viver, vamos lá. A gente vai ter vacina nos nossos postos de saúde espalhados pelo Brasil inteiro. Mas mais importante do que isso é a gente ter consciência que o Brasil já foi o país campeão mundial de vacinação. Que a gente não acredite no negacionismo. Que a gente não acredite nas bobagens que se fala contra a vacina. E é importante a gente garantir que as pessoas tomem a vacina para a gente evitar desgraças maiores na vida da gente. É importante que a gente diga que é necessário criminalizar a pessoa que está contando mentira sobre uma questão tão importante que é a gente vacinar o povo brasileiro, sobretudo as crianças. Porque depois que a criança pega a doença, ou seja, aí não tem mais cura, aí é muito mais difícil. E quando você tem um fascínora qualquer, sabe, que resolve fazer propaganda contrária, nós temos que
processado criminalmente, porque não tem outra saída para você lidar com gente desse tipo, negacionista. Com relação à vacina, que vacina é essa? É uma vacina que é desenvolvida só por um laboratório japonês chamado Takeda. E ele tem um estoque limitado de vacinas. Essa vacina foi aprovada pela Anvisa no dia 3 de março de 2023 para o uso em pessoas de 4 até 60 anos de idade. Ela é a única vacina contra a dengue aprovada no Brasil para utilização em indivíduos sem a necessidade de nenhum teste de pré-vacinação. Ela foi aprovada em março. E o que aconteceu em março? Um governo que fala tanto de vacina, a gente esperava que, aprovada essa vacina, já fosse correr atrás para comprar o que tinha para fazer um acordo de transferência de tecnologia, já que este laboratório ele não tem capacidade de produção para atender tudo que o Brasil precisa. Ocorre que, na época, o noticiário era que o governo iria esperar o Butantan fazer uma vacina para então aplicar. Isso no meio de uma epidemia com recorde de mortos pela doença no mundo. E as coisas acabaram meio ficando por isso mesmo, mas o Ministério da Saúde agiu. O Ministério da Saúde não ficou esperando, a ministra foi atrás. Foi feito um acordo com esse laboratório para a compra das vacinas. Não foi feito, no entanto, um acordo para a transferência de tecnologia, que exigiria muito mais articulação do governo, porque ele precisaria passar, por exemplo, pelo Congresso Nacional. Transferência de tecnologia é quando você faz um acordo com uma empresa para ela trazer para cá a tecnologia dela e a gente poder replicar no Brasil. Mas é a vacina do Butantan? Brasil, ninguém sabe, não tem prazo essa vacina, não sabe nem se vai dar certo a vacina ou não. Ainda ela é uma ideia, vamos dizer, já com um projeto em andamento, mas não é um produto que você tem na prateleira. Então, o que aconteceu? A vacinação está sendo feita, mas é aquela coisa, não será uma vacinação em massa, ela será uma vacinação dentro da capacidade de produção do laboratório. Isso será o suficiente para conter a epidemia no Brasil? Infelizmente, não sabemos. Não sabemos. Então, a gente tem um cronograma de entrega de doses, que é o seguinte: somos 200 milhões de brasileiros, tá? Cronograma de entrega. Fevereiro, 460 mil. Março, 470 mil. Abril nada, mas em maio vem 1.650.000. Junho e julho, nada. Em agosto, mais 1.650.000. Em setembro, 431 mil. E depois, em novembro, 421 mil. Houve uma redução no preço inicial da vacina, uma vacina cara. O Ministério da Saúde diz que conseguiu 80% de redução no preço inicial, uma economia de mais de 380 milhões de reais na compra dessas vacinas. Como a gente vê, vai precisar de uma estratégia de distribuição dessas vacinas. A gente tem regiões do país que são muito mais atingidas por dengue e idades, faixas etárias que são muito mais atingidas. E, ao mesmo tempo, conforme a gente começa a ouvir caso de dengue daqui, caso de dengue dali, todo mundo começa a querer se vacinar. E aí, como é que vai fazer isso? O Programa Nacional de Imunizações está trabalhando junto com a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização para definir a melhor estratégia de utilização do que tem de vacina. Vai ter um público-alvo prioritário e também por regiões do país. A previsão do laboratório, no total, em 2024, são 5.082.000 doses. Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Não há nenhuma informação
sobre projetos de transferência de tecnologia, ou seja, um acordo comercial com este laboratório que não tem capacidade de produção, para vir aqui para o Brasil, brasileiros investirem e a gente ter esta produção feita aqui, a gente criar esta capacidade de produção aqui, para quem sabe imunizar todo mundo que precisa de uma vez só. Não há nada se falando neste sentido. Este é um ano de epidemia, seria crucial a gente ter mais doses. Esses são os fatos. E aí?